Olá, hoje nós vamos para o capítulo 31 do livro de Jó. É importante você lembrar que nós ainda estamos no 11º poema de Jó. O 11º poema de Jó compreende os capítulos 29, 30 e 31. E trata-se de um monólogo. Não é uma resposta aos seus três amigos, mas é um monólogo, quase que uma proclamação, um protesto. E é interessante que nós vimos que no capítulo 29, Jó lembra dos tempos de outrora, as alegrias, a felicidade com que ele viveu. Depois, no capítulo 30, Jó começa a dizer das durezas e das dificuldades do tempo atual. E neste capítulo 31, Jó vai continuar proclamando a sua inocência. Jó é aquele jeito, né? Ele não admite que não seja Deus que esteja mandando os castigos sobre ele. Jó é o arquétipo, é o modelo do homem que sofre. Então, como é que Jó é apresentado nesse livro? Ele é apresentado com os nossos sentimentos. Então Jó, ele insiste, eu sou inocente, eu sou inocente, eu sou inocente, e que Deus é que manda castigo. Isso é uma maneira do livro mostrar como é o nosso sentimento, como é o nosso pensamento, porque nós somos assim, né? A gente acha que a gente é santinho sempre, a gente acha que a gente merece tudo, a gente acha que a gente não fez nada de errado, né? E que tudo que acontece de ruim é porque Deus que fez. Jó, então, neste capítulo 31, ele vai fazer um protesto de inocência, dizendo, sou inocente, sou inocente, sou inocente, sou inocente. Dizendo, Deus é que faz todas essas coisas acontecerem. Erradamente. Você vai perceber que os amigos desistem de Jó. Não adianta. A gente já tentou convencer pela filosofia, pela teologia, com toda a nossa sabedoria, e o Jó não admite que não é Deus que manda castigo. E isso é muito importante, a gente está lendo o livro de Jó, gente, para que a gente possa mudar esse pensamento. Tem gente até hoje que pensa que Deus castiga. Tem gente que pensa até hoje que Deus é um Deus cruel. Tem gente até hoje, sabia, que tem medo de Deus. Como ter medo de alguém que é só amor? Como ter medo do amor? São João não diz, Deus é amor? Como eu posso ter medo do amor? Né? Então vamos lá, vamos ler. Esse capítulo 31, então, é Jó proclamando a sua inocência. Então, é um momento em que ele protesta, se mostrando totalmente inocente. Ok? Vamos lá, gente? Então vamos fazer o seguinte, quero que você compartilhe esse vídeo, quero que você... nas suas redes sociais, que você chame as pessoas para fazer com a gente essa caminhada, porque isso é muito importante. Aprofundar-se na palavra de Deus, mas com sabedoria, com inteligência e com profundidade, tá bom? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Preste atenção, deixa eu chamar uma atenção de você, preste atenção como que nesse capítulo 31 é Jó sempre dizendo, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu não fiz aquilo, eu não fiz aquilo, dizendo assim, praticamente dizendo, eu sou o mais santinho que tem sobre a terra. Vamos lá. Capítulo 31. Eu havia feito um pacto com meus olhos para não desejar nunca olhar para uma virgem. Que parte me daria Deus lá do alto? Que sorte o Todo-Poderoso me enviaria do céu? Acaso a infelicidade não está reservada ao injusto e o infortúnio ao iníquo? Não conhece Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se caminhei com a mentira e meu pé correu atrás da fraude, que Deus me pese na balança da justiça e reconhecerá a minha integridade. Se meus passos se desviaram do caminho e meu coração seguiu meus olhos, e se as minhas mãos se apegou a qualquer mácula, que semeie eu e o outro coma, e minhas plantações sejam desenraizadas. Se meu coração foi seduzido por uma mulher,
se fiquei à espreita à porta do meu vizinho, que minha mulher gire a mó para um outro e que estranhos a possuam. Pois isso seria um crime, um delito digno de julgamento, um fogo que devoraria até o abismo e que teria arruinado todos os meus bens. Nunca violei o direito do meu escravo ou de minha serva em suas discussões comigo. Que farei eu quando Deus se levantar? Quando me interrogar, lhe responderei? Aquele que me criou no ventre, não o criou também a ele? O mesmo Criador nos formou. Acaso recusei aos pobres aquilo que desejavam e fiz desfalecer os olhos da viúva? Ou comi sozinho meu pedaço de pão, sem que o órfão tivesse a sua parte? Antes, desde minha infância, cuidei-o como um pai, e desde o ventre materno fui o seu guia. Se vi perecer um homem por falta de roupa, e um pobre que não tinha com que se cobrir, sem que seus rins me tenham abençoado, aquecido como estava com a lã das minhas ovelhas. Se levantei a mão contra o órfão, quando me vi apoiado pelos juízes, que meu ombro caia de minhas costas e meu braço seja arrancado do seu cotovelo. Pois o terror de Deus me invadiu e diante da sua majestade não posso subsistir. Nunca pus no ouro minha segurança e jamais disse ao ouro puro, és minha esperança. Nunca me rejubilei por ser grande a minha riqueza, nem pelo fato de minha mão ter ajuntado muito. Quando vi o sol brilhar e a lua levantar-se em seu esplendor, jamais meu coração deixou de seduzir em segredo e minha mão não foi levada à boca para um beijo. Isso seria um crime digno de castigo, pois eu teria renegado Deus que está no alto. Nunca me alegrei com a ruína do meu inimigo, nem exultei quando a infelicidade o feriu. Não permiti que minha boca pecasse, reclamando sua morte por uma imprecação. Jamais as pessoas de minha tenda me disseram, há alguém que não tenha ficado satisfeito da carne? O estrangeiro não passava a noite fora, eu abria minha porta ao viajante. Nunca dissimulei minha culpa aos homens, escondendo em meu peito minha iniquidade. Como se temesse a multidão e receasse o desprezo das famílias, a ponto de me manter quieto sem pôr o pé fora da porta. Oh, se eu tivesse alguém para me ouvir, eis a minha assinatura, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva também um memorial. Por certo, eu o carregaria sobre meus ombros e cingiria minha fronte com ele como de uma coroa. Eu lhe prestaria contas de todos os meus passos e me apresentaria diante dele altivo como um príncipe. Se minha terra clamou contra mim, e seus sulcos derramaram lágrimas, se comi seus frutos sem pagar, se afligi os seus donos, que em vez de trigo nasçam espinhos, e joio em vez de cevada. Aqui terminam os discursos de Ló. Muito bem, o que nós temos aqui? Nós temos aqui um Jó que mais uma vez se proclama inocente. É importante lembrar que o texto começa dizendo assim justamente, olha, acaso a infelicidade não está reservada ao injusto? O infortúnio não está reservado ao que é iníquo? Enquanto eu não sou injusto, eu não sou iníquo, eu sou uma pessoa justa, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa isso. E Jó vem fazendo desde o versículo 7 até o final, do 7 até o 40, desfiando um monte de conclusões de que ele é totalmente inocente. Lembre-se, Jó vem insistindo que todo castigo, todo infortúnio que aconteceu na vida dele foi porque Deus quis, como se fosse um capricho de Deus, como se fosse um Deus caprichoso. Jó pensa de forma errada. Os seus amigos, Elifaz, Sofar e Bildade, já tentaram convencer a Jó ao contrário. Ele não se convenceu. É por isso que os amigos deles desistem. Desiste Jó. Porque Jó insiste em dizer que ele é inocente e Jó não consegue reconhecer que as dificuldades, os sofrimentos, as agruras do dia a dia são por causa da nossa limitação humana, são por causa da nossa condição humana. Jó atribui tudo isso a Deus e Jó não está certo no seu pensamento.
E aí Jó vem desfiando e falando, olha, eu não deixei o pobre sem roupa, eu não deixei o pobre sem comer, eu não deixei o viajante sem o abrigo, eu honrei a mulher, eu fiz isso, eu fiz aquilo, Eu, no entanto, não recebi nada em troca disso. Por quê? Porque nós não fazemos as coisas para receber as coisas em troca. Nós não somos bons para receber o troco. Nós não somos bons para reganhar o céu. O amor que Deus nos ensina a amar é o amor gratuito. Eu não posso, na minha vida, querer fazer o bem, querer fazer justiça, simplesmente como se eu estivesse trocando favores com Deus. Eu faço justiça, eu faço bem, eu amo, porque deve fazer parte da minha vida e do meu ser. Jó pensava que bastava que ele fizesse coisas boas para receber coisas boas. Não, não é assim. Não é assim. Não trocamos com Deus as coisas. Não trocamos com Deus. Fazemos coisas boas porque queremos ter um coração semelhante ao coração de Deus, que ama sem pedir nada em troca. Ok? Vem aqui, gente, eu quero falar para você aqui, só no versículo... deixa eu te dizer uma coisa. É interessante, não só no versículo 1, mas do versículo 1 ao versículo 40, nós vemos Jó lembrar de tudo aquilo que no Sermão da Montanha, lá em Mateus capítulo 5, 28, Jesus vai falar, os puros de coração. Os puros de coração. O que é o puro de coração? O puro de coração é a pessoa que tem um coração totalmente aberto ao pobre, ao indigente, ao que está sofrendo. Esse é o puro de coração. Porque nós pensamos às vezes que a pureza de coração está ligada à questão moral, à questão de ser indecente ou não ser indecente, de falar palavrão, não falar palavrão. Não, não é isso. A pureza de coração é algo mais profundo. É aquilo que Jó acaba falando, eu acolhi o órfão, eu dei guarida para a viúva, eu acolhi o estrangeiro. O puro de coração é aquele que está sempre pronto a realizar as suas atitudes com um coração muito parecido com o coração de Deus. Esse é o puro de coração. Outro versículo aqui, 40, só para terminar aqui, a gente termina no versículo 40, né? Que em vez de trigo nascem espinhos e joio em vez de cevada, né? Aqui termina os discursos de Jó. Ou seja, Jó fala assim, se eu não fiz nada dessas coisas, se eu não fui justo, então que eu seja realmente, né, amaldiçoado, que em vez de trigo nasçam espinhos, que em vez de joio em vez de cevada nasça joio, né? Mas eu não fui isso. Eu sempre fui bom. Eu sempre fui bom. Gente, o que nós intuímos com este capítulo? É o seguinte, Jó foi incapaz de convencer seus amigos e a Deus da sua inocência. Ninguém se ficou convencido. Nem os amigos de Jó, Bildade e Sofá, não se convenceu da inocência de Jó, que ele é totalmente um santo sobre a terra. Nem Deus se convenceu. Então, Jó termina as suas palavras aqui com um juramento que nele não há culpa. Ou seja, mesmo não convencendo os amigos, mesmo não convencendo a Deus, Jó insiste e termina com um juramento, com um protesto de que ele é inocente. Você vai perceber aqui que daqui a pouco vai aparecer mais um personagem. Além daqueles 3 amigos, vai aparecer mais um personagem. Isso no próximo capítulo. Mas o que nós precisamos entender é que Jó, ele apresenta-se diante de Deus como às vezes nós nos apresentamos diante do mundo e de Deus. Sempre olhando só para a nossa inocência e não percebendo que de repente nossos gestos possam ter um dia contribuído para que as coisas não saíssem bem. Jó está olhando para o seu próprio umbigo e para a sua própria inocência. Jó não tem percebido, de repente, que ele é simplesmente um homem, uma criatura
e por causa disso tem sim falhas. E por causa assim de suas falhas podemos, passar pelo sofrimento causado justamente por aquilo que faz parte da nossa humanidade. Et crutim Domini, fugit partes adversae, vecite leo detribuda, radix Davide. Aleluia.